8 pessoas, milhares de animais, um espaço fechado por mais de 370 dias. Assim, começa a maior jornada de sobrevivência da história. A maioria das pessoas imagina a Arca de Noé como uma história infantil. Um barquinho colorido, cheio de animais sorrindo, navegando calmamente em águas tranquilas. Mas a realidade descrita na Bíblia é muito mais impressionante, mais sombria e mais profunda. Estamos falando de um ano inteiro de confinamento, sem contato humano com o exterior, sem terra firme sob os pés, sem céu aberto para olhar. Apenas água em todas as direções, batendo contra as laterais de uma embarcação de madeira. A arca não era um cruzeiro luxuoso, era um refúgio improvisado, construído com obediência à ordem divina. E dentro dela, a vida da terra inteira foi preservada. Gênesis capítulo 6 registra as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Traduzindo para os nossos padrões, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Imagine isso, mais comprida que um campo de futebol, mais alta que um prédio de 4 andares, 3 pavimentos, cada um com 4 metros de altura. O equivalente a 3 campos de futebol empilhados um sobre o outro. À primeira vista parece um espaço enorme, mas pense, não era um navio de luxo, com quartos confortáveis e corredores espaçosos. Era um depósito de vida, e esse espaço precisava abrigar aves, mamíferos, répteis, insetos, provisões e a própria família de Noé. Agora, some a isso um detalhe crucial: a ventilação. A arca possuía apenas uma única abertura, uma janela de 45 centímetros que se estendia ao redor da parte superior. Apenas isso. Respire fundo por alguns segundos. Agora imagine viver meses em um ambiente fechado, sem circulação de ar adequada, com milhares de animais respirando ao mesmo tempo. O ar deveria ser pesado, úmido, carregado de odores. E ainda assim, a vida foi preservada. Isso, por si só, já é um milagre. Outro detalhe impressionante está em Gênesis 7,16. E o Senhor o fechou por fora. Noé não fechou a porta. Deus fechou. Isso significa que a família não tinha como sair. Estavam literalmente trancados, sem nenhum controle sobre quando o confinamento terminaria. Imagine o impacto psicológico disso. Não havia uma chave de emergência, não havia possibilidade de abrir a porta para sentir o vento no rosto, para espiar o horizonte, para sair e dar alguns passos. Eles não sabiam quanto tempo ficariam lá dentro. Podia ser semanas, meses, anos. A única certeza era a promessa de Deus. E você conseguiria viver um ano inteiro fechado num único lugar, sem ter a mínima ideia de quando sairia? Feche os olhos e imagine o interior da arca. O barulho devia ser ensurdecedor. Rugidos, latidos, grunhidos, o canto das aves, o bater de asas, o mugido de bois, o relinchar de cavalos, dia e noite sem descanso. O cheiro deveria ser quase insuportável. Fezes, urina, restos de comida. Mesmo com uma rotina de limpeza organizada, não havia como eliminar completamente o odor de milhares de criaturas confinadas. A escuridão era quase constante. A pequena janela de 45 centímetros não era suficiente para iluminar todos os andares. Grande parte da arca deveria estar mergulhada em sombras, iluminada apenas por tochas ou lamparinas. E ainda assim, a vida foi preservada. Gênesis 6:21 traz a instrução direta de Deus. Toma contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti e para eles. Isso revela algo crucial. Deus não encheu a arca de comida de forma sobrenatural. Foi responsabilidade de Noé. Ele precisou planejar, colher, estocar e organizar toneladas de alimento antes do dilúvio começar. Agora pense na diversidade alimentar.
Leões precisavam de carne, coelhos de folhas, aves de sementes, animais grandes como bois e girafas precisavam de quantidades imensas de forragem. E como armazenar tudo isso sem refrigeração? Sem conservantes? A solução deve ter sido uma combinação de técnicas antigas de secagem, armazenamento em silos e aproveitamento máximo de alimentos não perecíveis. E não era apenas a quantidade, era a organização. A comida precisava ser dividida em setores, de modo que cada grupo de animais recebesse o necessário. O trabalho era diário, constante, exaustivo. 8 pessoas alimentando milhares de animais, dia após dia, por mais de 370 dias. Um detalhe muitas vezes ignorado aparece em Gênesis 7:2. Dos animais limpos, 7 pares. Dos imundos, apenas um casal. Isso significa que Noé não levou apenas 2 de cada espécie. Levou muito mais de algumas. Por quê? Porque dos animais limpos seriam feitos sacrifícios ao final. Gênesis 8:20 mostra Noé oferecendo holocaustos ao sair da arca. Ou seja, enquanto normalmente pensamos em um casalzinho de cada espécie, a realidade era muito mais complexa. Mais animais, mais comida, mais espaço, mais trabalho. A carga logística aumenta ainda mais quando percebemos esse detalhe. Mas havia outro desafio: a convivência. 8 pessoas: Noé, sua esposa, 3 filhos adultos e suas noras. 2 gerações vivendo lado a lado. Sogros e noras, irmãos casados, cunhadas. Já em condições normais, reuniões de família podem ser tensas. Agora, imagine essa convivência diária, sem privacidade, sob pressão constante, cercados por barulho e responsabilidades pesadas. O risco de conflitos era enorme. Mas a Bíblia dá uma pista da chave para a harmonia. Gênesis 6:9 diz que Noé era varão justo, perfeito em suas gerações. Com Deus andava Noé. Noé era o líder espiritual da casa. Sua fé dava direção, sua obediência dava ordem, sua justiça dava equilíbrio. Provavelmente havia uma divisão clara de tarefas. Noé supervisionava, os filhos cuidavam dos animais, as mulheres organizavam alimentos e limpeza. Essa estrutura organizada era essencial para que a família não se destruísse emocionalmente durante o confinamento. Talvez o detalhe mais surpreendente esteja na relação entre predadores e presas. Na natureza, é impossível colocar leões e zebras, lobos e ovelhas, águias e roedores no mesmo espaço sem que haja morte. Mas na arca houve paz. Por quê? Porque, como Gênesis 6:20 diz, os animais vieram a Noé. Eles não foram caçados, não foram capturados, eles foram guiados por Deus. Seus instintos foram suspensos. A agressividade foi controlada. Uma paz sobrenatural pairou sobre a criação. E por mais de 1 ano, não houve caos. Não houve destruição. Todos sobreviveram. Quando as águas começaram a baixar, Noé não se precipitou. Ele poderia ter aberto a porta ao ver os primeiros sinais de terra. Mas não. Ele esperou. Primeiro soltou um corvo, que ia e voltava. Depois, uma pomba, que voltou sem nada. 7 dias depois, outra pomba trouxe uma folha fresca de oliveira, e ainda assim ele esperou mais 7 dias. Na terceira vez, a pomba não voltou. Somente então, Noé entendeu que era a hora. Paciência, fé, dependência absoluta. Noé sobreviveu ao maior confinamento da história, não apenas por planejamento humano, mas porque a mão de Deus estava sobre cada detalhe. Uma janela de 45 centímetros, um mundo inteiro dentro de uma arca, 8 pessoas sustentando a vida da terra. E todos sobreviveram, porque Deus sustentou, porque Noé obedeceu, porque a fé foi maior que o medo,